Bom, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Diego, tenho 24 anos, sou formado em administração e estou criando esse canal com o intuito de ajudar pessoas com deficiência. Pois eu acho que eu tenho meu lugar de fala nesse quesito porque eu sou uma dessas pessoas com deficiência. E nada mais justo do que começar falando da minha deficiência, que é paralisia cerebral, entre parênteses, PC. Fecha parênteses, né? Abre e fecha. Tal. Vamos lá. A minha deficiência nada mais é do que um sintoma que afeta o cérebro, né? Causada por falta de oxigênio no cérebro, tá? Não vou usar nomes difíceis, como viu, não vai sair da minha boca, não vai sair, não adianta. Então eu vou simplificar todas as palavras possíveis. Fechou? Então, voltando ao assunto. Eu tenho, por falta de oxigênio no cérebro, na hora do parto, isso causa danos neurológicos, ou seja, danos cerebrais que comprometem de várias maneiras o corpo, né? Dentre elas a fala, a cognição, movimento, coordenação e tal, e nossa, uma infinidade de coisas a falta de oxigênio no cérebro pode causar. Então é muito importante que as mães, né, ou os pais de primeira viagem, sempre façam todo aquele processo de pré-natal, sabe? Antes da criança nascer, o acompanhamento tudo certinho. Inclusive depois que a criança nasce, é muito importante que continue os procedimentos médicos, né? Para que você consiga identificar se tem algum atraso no desenvolvimento da criança, coisas do tipo. Beleza? Essa é a minha dica pessoal. Então vamos lá. Eu tive falta de oxigênio no cérebro e isso fez com que eu tivesse vários problemas neurológicos, né? Ou a paralisia cerebral, como eu disse bem no comecinho. No meu caso, ela se caracterizou pela perda de movimento, né? Ou rigidez nos movimentos. Ele tá sempre rígido, sabe? Como se ele sempre estivesse fazendo força. Falta de coordenação motora, dificuldade na fala, pode não parecer, mas eu tenho muita dificuldade por causa que a minha fala ela é para dentro, então eu acabo me esforçando mais do que eu gostaria para poder falar de um jeito bem claro, ou o mais claro possível. Então, com o tempo eu vou melhorar um pouco mais esse quesito. Ela causa problemas cognitivos, por exemplo, você não consegue raciocinar tão rápido quanto uma pessoa normal, em alguns casos, né? Como a mais comum das características dessa deficiência, né? Dependendo do grau de como ela te afetou, você não conseguir andar, tá? De algum modo você fica impossibilitado de andar e consequentemente usar cadeira de rodas e tal. E ela também causa vários outros tipos de pequenos percalços, né? Desenvolvimento da criança, né? Porque assim, você nasce, né? Quando você adquire a paralisia cerebral, até um certo ponto você consegue ter um desenvolvimento normal. O que acontece é o seguinte: é muito difícil perceber que você tem paralisia cerebral no começo do desenvolvimento da criança. Leva muito tempo e quanto mais rápido você descobre, melhor e mais eficaz é o tratamento, dependendo do grau digamos, da deficiência. Por exemplo, tem casos que a pessoa não fala, não consegue se expressar, ela não consegue andar e por aí vai. No meu caso, eu basicamente só não consigo mesmo assim andar, sabe? O resto, eu não vou dizer que eu tenho 100% da capacidade física, mas eu tenho o suficiente para poder ter uma vida saudável e sociável, sabe? Como eu tô falando aqui com vocês agora, tá vendo? Beleza? Sabendo disso, vamos ao segundo ponto desse vídeo. Agora que eu já expliquei um pouco o que é a deficiência, eu vou explicar como é que é a vida sendo um cadeirante e tendo paralisia cerebral. Beleza? Bom, isso aqui, a partir de agora, é completamente pessoal, tá?
Por sorte, né, eu tenho capacidade cognitiva, eu consigo pensar, tá? Pensar, falar, me expressar. Isso facilita muito, né, a interação social. E, assim, como é todo um processo de aprendizagem, né, não só para mim, mas como foi para minha família no começo, foi muito difícil todo mundo entender o que estava se passando, né? Foi muito difícil. Aí, o crucial, no meu ponto de vista hoje, como adulto falando, foi a velocidade com que as pessoas à minha volta perceberam que tinha algo errado e a dedicação, né, da minha família como um todo, né, para que eu para correr atrás de tratamento, mesmo não sabendo muito sobre a doença, e conforme o tempo foi passando, a gente foi aprendendo, e eu fui indo em médicos, eu fui aprendendo sobre também, e tal, né? Aí meu desenvolvimento foi assim, foi lento, porém gradativo. Tipo, ele não foi algo que, por exemplo, eu evolui X, aí eu parei durante anos para evoluir mais um pouco. Não, por mais lento que eu fosse, eu sempre estava evoluindo. Um exemplo prático, no começo da escola, no começo, assim, quando eu estava na primeira série, por exemplo, eu não conseguia escrever meio quadro verde, né? Durante 5 horas, eu não conseguia escrever meio quadro verde. Quando eu estava na quinta série, eu já conseguia escrever, né, um quadro inteiro, vamos supor assim, né? Ou acompanhar não só, tipo, não na parte escrita, mas mentalmente os outros alunos também, tá? Nunca tive problema quanto a isso. E os professores foram percebendo que eu não tinha problema enquanto a isso também. Eles tinham bastante paciência. Todos eles me ensinaram com muito afinco e isso me ajudou muito na interação com as pessoas, tá? E um adendo aqui muito importante: a interação social é extremamente importante no desenvolvimento de qualquer pessoa. Isso serve também para pessoas com deficiência. Por quê? Ah, Diego, mas e o perigo, e os bullying, e tudo isso que está acontecendo? Pessoal, o bullying não vai acabar, tá? Bullying, assim, essa questão da preconceito e tal, assim, isso não vai acabar, pessoal. Falando do meu ponto de vista, isso não tem como acabar porque isso é do ser humano, sabe? É natural você temer aquilo que você não conhece, é natural, muitas vezes como é que eu posso dizer, se sentir acuado daquilo que você não conhece, sabe? Hoje eu entendo muito bem. Graças, por sorte, eu nunca sofri tanto a respeito disso. Claro que uma vez ou outra sempre vai acontecer, porque cada pessoa, né, falando de mim mesmo, desculpa a vaca aí no fundo, cada pessoa reage de uma maneira. E não é a pessoa. E, tipo assim, com a experiência que você adquire através da socialização, você consegue se tornar mais maleável para contornar a situação até o ponto em que a pessoa consegue te entender, saca? Ela não precisa te aceitar, ela precisa te entender. Se ela vai te aceitar ou não, isso é dar a característica da pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, saca? Mas ela te entender, ela vai. Então, é muito importante ter desenvolvimento social, tá? Os pais, assim, que tem um filho que tem paralisia cerebral, que consiga falar, consiga se expressar, não tenha medo de deixar ele socializar, conhecer outras pessoas, outro tipo de cultura, sabe? Estudar, não precisa ter medo, porque, assim, falando de experiência própria, o preconceito em si, ele nunca vai acabar, tá? Porque isso é do ser humano, é da sociedade, não é. Não tô sendo louco da cabeça ou falando merda. Não é isso, não. A questão é que é algo que, com um certo molejo, uma certa experiência, você consegue, tipo, separar isso da sua vida, entende? Por exemplo, pô, aquela pessoa não foi muito com a minha cara por causa disso e disso e disso. Bom, tá bom, é a opinião dele, mas eu sei que eu não sou isso, sabe? A pessoa com deficiência, né? Não só paralisia cerebral, mas qualquer outra deficiência, que ela consiga se expressar, ela tem que entender o seguinte: você é muito mais do que a deficiência. A deficiência, ela faz parte de você, mas não é ela que te define, tá?
Isso eu vou deixar bem claro para vocês. A deficiência faz parte de mim. Eu vou depender das pessoas o resto da minha vida. Mas jamais que a deficiência vai definir quem eu sou. Eu sou muito mais que a deficiência. Falando de mim mesmo agora, tá? Então, tá bem claro isso? O preconceito em si, a gente releva, aprende com a experiência e dá para você tirar proveito do próprio preconceito que as pessoas sentem, sabe? Porque a gente acaba desenvolvendo uma empatia, fala, pô, deve ser complicado mesmo lidar com essa situação, tal. Porque sinceramente, pessoal, o preconceito começa da gente, sabe, de nós mesmos. Eu, por exemplo, até hoje eu não consigo me pegar e me olhar no espelho. Eu não gosto de olhar minhas pernas no espelho. É um exemplo. Eu não gosto. Eu não me sinto bem. Quando eu vou para algum lugar que não é casa de família, ou é casa de tia, por exemplo, ou é numa festa, eu sempre pode estar o calor que for. Eu vou usar calça, tá? Eu me sinto desconfortável. E temos que aceitar que nem tudo vai ser como a gente imagina. Não vai ser um mundo de flores, nem nada assim, tá? Então, pessoal, pelo amor de Deus, sim, é uma opinião minha. A gente tem que aprender a lidar com nós mesmos primeiro, entendermos, assim, a nós mesmos, para que possamos começar a entender as outras pessoas. Por exemplo, às vezes acontece de eu estar em algum lugar, a pessoa começa a apontar, falar, quando eu estou conversando com alguém, aí é natural que você pense assim, fala, pô, essa pessoa pode estar de sacanagem com a minha cara, tipo, ela deve estar me achando mais esquisito. Mas você tem certeza disso? Que ela está te achando esquisito? Pode ser que ela esteja surpresa com a sua desenvoltura, porque aparentemente, fisicamente, assim, dá a impressão de que eu sou uma pessoa um pouco mais complicada, sabe? Mais difícil de lidar. Então é natural que a pessoa fique surpresa. Cabe a nós, né? Cabe a nós mesmos tentar entender o que aquela pessoa está tentando com aquele ato, né? E se você tem desenvoltura suficiente, né? Chega na pessoa, conversa com ela como se não quer nada. Existem questões em que a melhor atitude que você pode tomar é tomando uma atitude primeiro. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu comigo na faculdade, né? Eu tá lá de boa andando, assim, quer dizer, andando não, empurrando a cadeira, e a pessoa começa a olhar assim tal, eu vejo que ela olha pra mim uma, duas vezes, aí, sim, eu tento ser o mais suave e gentil possível, pego e falo, moça, tudo bem? Eu começo a conversar com a pessoa, não toco no assunto da deficiência nem nada, e muitas vezes com o fluir da conversa, né, a pessoa pergunta, eu posso te perguntar o que você tem? O que é tal? Aí eu falo, eu explico, de um jeito confiante e alegre, né? Não bobo, tá? Você não pode ser bobo, você tem que ser confiante e alegre. E assim vai indo, sabe, pessoal? As pessoas têm que parar de tentar enxergar o copo ou sempre cheio a ponto de transbordar, ou muito vazio, sabe? É importante aprender isso. Você sempre tem que ver o copo meio cheio. Por exemplo, não é porque eu tô travado numa cadeira de rodas que eu não posso estudar, né? Eu gosto de estudar, eu estou sempre lendo, sempre tentando me atualizar, sempre tentando me melhorar. Por mais que minha melhora seja insignificante para os olhos da pessoa, para mim já é muita coisa. Então, você enxergar o copo sempre meio cheio, né? Já ajuda muito, sabe? Porque assim, cara, é muito complicado você viver, né, sendo um cadeirante, sendo deficiente, com pena de si mesmo. E você esperando que as pessoas tenham pena de si mesmo, sabe? Não busque isso nas pessoas, não. Não busque a pena delas. Busque respeito, admiração, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. E é nóis, pessoal. Falou? Tchauzinho.